Irmãos, a paz do Senhor a todos. Não vou poder falar nesse volume o tempo todo, por isso pedimos para os irmãos vir para frente, porque vocês, com a voz grave assim e falando baixo, vocês não vão conseguir me entender. Se puder, Wellington, você puder vir para frente e convidar os irmãos para virem também, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje, capítulo 4, versículos 1 a 8. Eu estava analisando a situação dessa lição. Eu não uso muito a revista durante a aula, mas eu leio, viu? 2, 3 vezes a lição da revista. E vi que, em princípio, eu poderia emendar esta lição de hoje sobre a pureza sexual com a lição da semana que vem, a respeito do trabalho. Até pensei inicialmente em emendar as duas, achando que era um assunto curto. Depois disso eu me lembrei de que eu tinha estudado uma matéria a respeito do trabalho do cristão. Um livro grosso, acho que é Daryl Miller o nome do autor, e tem muitas informações interessantes. Aí eu falei, então eu vou deixar para a semana que vem mesmo, se Deus permitir. Aí eu posso discutir alguns assuntos sobre o trabalho do crente na próxima aula. A lição vai enfocar o trabalho do cristão no mundo secular apenas do ponto de vista de que o cristão deve se sustentar e não ser um peso para a igreja. Mas eu quero ampliar a discussão do assunto e falar a respeito do exercício do ministério cristão no trabalho secular. Então, por isso eu vou deixar para a semana que vem e aí a gente pode ampliar e discutir mais um pouco. Hoje o assunto tem suas dificuldades, né? E você vai ver no decorrer da aula por que disso. O assunto de hoje é atividade sexual, dentro e fora, né? Dentro do corpo e fora dele. No contexto cristão e no contexto pagão. Vamos fazer a leitura do texto básico e depois ir para a nossa conversa. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim Deus, que vos dá seu Espírito Santo. Tanto neste trecho quanto no restante do capítulo 4, Paulo está sendo bastante forte e incisivo nas suas palavras. Se você teve a oportunidade, se você praticou isso, se você fez isso, leu esta palavra, este trecho bíblico várias vezes, você deve ter percebido que Paulo procurou propositadamente ser contundente nas suas palavras, tanto a respeito da atividade sexual, quanto do trabalho, quanto o amor entre os cristãos. Ele está pegando pesado aqui. Mas Paulo tem uma maneira especial de escrever isso, né? Ele consegue pegar pesado, quer dizer, a pessoa apanha quase sem perceber, apanha rindo, né? Quando ele fala. Mas as palavras dele são pesadas, e nós vamos ver isso estudando. Aí você vai dizer, não, mas eu não percebi isso. A questão está em estudar. Apenas ler, você pode perceber algo, mas estudar, analisar o contexto das declarações de Paulo no tempo em que ele escreveu, cerca de 2000 anos atrás, aí você vai perceber que é pesado sim. Vamos lá. Nós vamos fazer uso hoje tanto do comentário bíblico direto quanto da revista, tá? A primeira palavra no versículo 1, finalmente, tradução do termo grego loipon, dá uma ideia de que o assunto está caminhando para o encerramento. Alguns
preferem traduzir por outro sim, talvez esteja na sua Bíblia. Outro sim, irmãos. Isso mostra que Paulo está mudando o assunto já para caminhar para o encerramento. Mas só que no final ele acaba fazendo uma divagação bastante interessante a respeito da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. E eu acredito que ele pensava em terminar a carta já com estas palavras. Porque até agora, você leu na sua revista, e é verdade, até agora, Paulo está falando de circunstâncias do passado da igreja de Tessalônica, da constituição da igreja, do comportamento pretérito dos crentes de Tessalônica, mas aqui no capítulo 4 ele começa a falar de exigências para a situação presente, de como deve ser o comportamento agora. E ele usa palavras sutis, declarações sutis, para mostrar para os crentes, os irmãos lá de Tessalônica, que havia coisas que eles precisavam melhorar bastante para praticar, para agradar a Deus, como o comportamento em relação à vida sexual, o trabalho e o que entendiam sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então me fica essa impressão de que ele diz finalmente, como se ele fosse dar uns conselhos, mas aí ele vai escrever a outra metade da carta, né? Logo depois. Então ele não está terminando aqui agora. Acontece com alguns pregadores, né? Bom, irmãos, finalizando, aí vai mais meia hora de pregação, né? Vamos encerrando, partindo para o encerramento, aí vai. Ele diz, nós vos rogamos e exortamos. Olha os dois verbos que ele usa. Ele está suplicando aos irmãos. Imagine que em palavras ele está quase que se colocando de joelhos perto dos irmãos, diante dos irmãos, e suplicando para os irmãos. Olha, meus irmãos, eu quero suplicar a vocês isso, mas com intensidade. Deem ouvido a isso, façam isso que eu vou falar. E exortar também é incentivar. Quer dizer, além de suplicar, ele diz, como se dissesse, irmãos, ouça a minha súplica e façam isso. Então ele usa dois verbos aqui que são pesados. Talvez hoje a gente já tenha se acostumado e virou arroz com feijão, né? A gente usar essas palavras. Olha, eu exorto os irmãos a participarem do trabalho. Já virou arroz com feijão, virou coisa comum. Mas isso aqui era muito pesado para a época. E nós estamos lendo a Bíblia, aplicando a nossa vida moderna, a vida do nosso tempo, mas entendendo de como ela foi escrita lá na época, como ela era aplicada na época. Então, se esses verbos, rogar e exortar, podem ter um significado bastante diluído no nosso tempo, já perderam um pouco de significado, nós temos que nos lembrar de que Deus falou para a geração daquele tempo, então temos que usar esses verbos com a mesma força, a mesma intensidade que eles foram usados naquele tempo. Então, permanece aqui uma atitude de súplica intensa de Paulo, sendo usado por Deus para aquela igreja e para a nossa também. Então, essas palavras têm que ter a mesma força, têm que ter a mesma penetração no nosso entendimento e no nosso coração. Não podem ser palavras comuns para o nosso tempo. Por favor, leia a Bíblia dessa maneira, porque senão a gente deixa passar coisas importantes. O valor e a eficácia, o poder do sangue de Jesus Cristo hoje está muito diluído. Naquela época era muito pesado. Era muito pesado dizer que alguém derramou sangue, que foi crucificado. Hoje a gente fala de Jesus crucificado, a gente vê crucifixo por aí para lá, a gente está perdendo o contato com o significado que tinha naquela época. E Deus quer que tenha o mesmo peso para nós hoje. Então não deixe as palavras serem diluídas no tempo e na cultura. Não permita isso. Vamos usar isso no nosso tempo com o mesmo peso daquela época. E Paulo faz essa exortação e essa súplica com grande intensidade. Ele diz, no Senhor Jesus. Os irmãos daquela época entenderam. A gente entende isso hoje, que quando ele suplica no Senhor Jesus, ele está invocando a presença do Senhor como testemunha e como autoridade para aquilo que está sendo dito. Ele está colocando os irmãos de Tessalônica cara a cara com o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso suplicar e exortar os irmãos também a respeito disso, que para mim e para vocês, nós temos que ouvir e receber esta palavra como se nós estivéssemos cara a cara com o Senhor Jesus Cristo, que está usando, Paulo, usando a sua palavra para nos exortar e para suplicar para nós cumprirmos isto. Aí você vai dizer, mas por que é tão imperioso isso? Por que é tão pesado ao ponto de o irmão está falando isso, de Paulo ter exigido desta maneira? É o que nós vamos ver. Isso aqui é pesado realmente. O estudo de hoje é pesado.
E você vai entender o porquê. Não é simplesmente uma questão de hábito sexual. É entrada no reino de Deus, é relacionamento com Deus através disso. Então, em Cristo Jesus, exortamos, rogamos que, como vós aprendeste de nós, olha só o que Paulo vai falar, duas coisas importantes. Vós aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. O que Paulo está querendo dizer, e Jesus quer dizer para nós aqui através da sua palavra, é que nós já aprendemos o que está aqui. Já ouvimos isso. Eu, com 33, quase 34 anos de crente, já ouvi inúmeras vezes isso aqui. Já li muitas vezes. Só nesta semana eu já li umas 15 vezes isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é apenas um aprendizado intelectual, é de alguém dizer, pregar, você ler ou ouvir. E nem apenas que nós aprendemos a praticar. Ele está dizendo, vocês têm que abundar, nós temos que abundar nisso. O que significa isso? Que já aprendemos a praticar estas coisas que ele vai dizer, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, já aprendemos a praticar, estamos praticando, mas nós não podemos ficar parados nisso que nós estamos praticando. Temos que crescer. Por isso que ele está dizendo, abundeis cada vez mais nisso. Nós temos que aumentar a nossa participação no reino de Deus, praticando cada vez mais as coisas corretas da palavra de Deus, senão nós vamos ficar parados. E a palavra de Deus nos dá a justa impressão de que se nós ficarmos parados na prática das coisas corretas, nós estamos errados. E a própria Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca, comete pecado. A própria Bíblia diz isso. Então, se nós sabemos agora que Deus requer, usando um homem aqui, Paulo, para suplicar e exortar, porque Deus requer que nós aumentemos a qualidade da nossa prática cristã, dos nossos bons hábitos, aumentemos, nós temos que ir nos santificando cada vez mais, dia após dia, sempre aumentando e nunca parando. Se Deus está fazendo isso, é porque o negócio é sério. E ele diz aqui, como deveis andar de modo a agradar a Deus. Entenda por que isto é forte. Porque se a gente não melhorar todos os dias nosso comportamento, e a gente parar de se conformar que nós somos bons crentes, e que nós estamos fazendo o que é correto, não! A gente só está fazendo o que é correto quando a gente está melhorando. Isso é santificação. E a própria Bíblia diz aos Hebreus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quer dizer, se a gente não continuar no processo de santificação, melhorando, a gente não verá o Senhor. É o que a Bíblia diz. Por que isso? Vou repetir. Porque a santificação é a aquisição da imagem e do comportamento e do caráter do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é a imagem do Pai. Ele não disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então o caráter de Jesus é a expressão do caráter de Deus. No fim das contas, o que Deus está requerendo de nós é que a gente vá melhorando para nós adquirirmos o caráter dele, cada dia mais parecidos com ele. Por isso ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele não diz para nós sermos santos imediatamente, a partir de agora eu sou 100% santo. Ele sabe que não. Nós somos santos posicionamento em Cristo Jesus, em Cristo somos posicionamento santos, mas Ele quer que nós vamos nos melhorando para cada dia sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E aqui Paulo está dizendo, porque esta é a maneira de agradar a Deus. Está dando para ouvir bem os irmãos do fundo? Tá? Então entenda, a abundância de comportamento é requerido por Deus. Repito aquela frase de Paulo, nos Efésios, não lembro. Deus preparou as boas obras para nós andarmos nela. Deus coloca o princípio das boas obras, Deus coloca a possibilidade das boas obras na nossa frente, para nós andarmos. E boas obras não é só o comportamento de ajudar os outros, de estender a mão para os outros. Boas obras é praticar tudo o que é correto. Em relação ao que nós estamos tratando hoje aqui, a vida sexual, e depois o trabalho, e depois o entendimento da volta de Jesus, são boas obras. São boas obras que vão me beneficiar diretamente, primeiramente a mim, porque eu estarei me santificando e com isso cada vez mais parecido com o Senhor Jesus e com isso cada vez mais em comunhão com meu Deus. Ou não é esse o nosso intento?
a nossa intenção não é ter uma comunhão plena com o Senhor? Porque nós oramos, porque nós nos reunimos, porque estudamos a palavra, porque cantamos, porque contribuímos com a oferta, porque nós estendemos a mão para as pessoas, se não é para termos cada vez mais comunhão com o nosso Deus que é santo. Nosso Deus é bom. À medida que nós vamos nos compenetrando disso, nós vamos percebendo que Deus é bom. Aí hoje você para e pensa, puxa vida, hoje eu estou tendo uma impressão maior do que a de ontem, de que Deus é bom. A cada dia você vai perceber que Deus é melhor do que você pensava. E você vai se envolvendo cada vez mais com o Espírito do Senhor. Isso é transformador também. Quando eu me converti, eu tive uma noção inicial da bondade e da graça de Deus, que muito me alegrou, confesso, muito me alegrou. Mas hoje, 33 anos depois, eu vi como essa noção era primitiva. Graças a Deus que me deu consciência na época de que estar em Cristo era uma alegria inefável, era muito grande isso, inexplicável. Mas hoje eu vejo que era pequena perto do que é hoje. Por quê? Porque nós temos que crescer. Na época eu tinha uma compreensão da graça e da bondade de Deus, que perto do que eu tenho agora era bem pequenininha, ela aumentou, porque nós temos, como diz Paulo, abundar nessas coisas, temos que aumentar. Versículo 2, pois, aí Paulo com uma conjunção explicando alguma coisa, pois, vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quando Paulo diz que está dando preceitos, ele está dizendo que isto que eu estou trazendo não é conselho, não é recomendação, não é um papo entre amigos para ver se você quer ou não quer. São preceitos que eu estou trazendo em nome de Jesus. O que significa a palavra preceitos nesse contexto? Exigências do Senhor para nós permanecermos nele. Os preceitos dizem respeito à essência do caráter de Jesus Cristo, à expressão da sua vontade e do ser de Jesus, daquilo que ele é. São princípios do reino de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui não é simplesmente, olha, o sexo dentro do casamento apenas, olha, a vida conjugal, marido e mulher tem que ser assim de tal maneira. Não é só isso. Ele está dizendo que isto aqui faz parte de um pacote de preceitos que Jesus está mandando ele dizer para a igreja, que influenciam direta e imediatamente no relacionamento com Deus. É por isso que nós temos que ouvir. A palavra grega dia, que está aqui, como ele diz, pelo Senhor Jesus, dia to kurion Jesus. Essa palavra dia grega, frequentemente é traduzida por causador de alguma coisa, como diz o comentarista aqui, agência causal. Então quando ele diz assim, dia to kurion Jesus, ele está dizendo que esses preceitos, esta palavra que ele está dando, são causadas por Jesus Cristo. A origem do que ele está dizendo é Jesus Cristo. Aqui Paulo mostra a autoridade da palavra que ele está pregando. E Jesus já falou isso uma vez. Ele diz, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que eu ouvi o Pai dizer. E diz então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você é de Deus? E isso é repetido tantas vezes na Bíblia que se a gente for dar atenção para isso vai nos impressionar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Lá em Apocalipse várias vezes é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não vale só para Apocalipse, para as profecias de Apocalipse. Vale para o contexto, o âmbito da igreja em todos os tempos. Ou a gente vai dar ouvido para o que o Espírito Santo está dizendo só nas profecias de Apocalipse? Claro que não. O Espírito Santo mora em nós, mora dentro de nós, quer nos transformar. Está trabalhando em nós para nos transformar à imagem do Senhor. Então, você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito Santo está falando, porque aqui só está o Hermógenes proferindo palavras que estão na Bíblia e fazendo um comentário, só isso. Mas quem está falando ao seu coração, quem está lá batendo na porta do seu coração, quem está tentando se comunicar com o seu espírito aí dentro, não é o Hermógenes, é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em nome de Jesus, parafraseando o primeiro versículo de Paulo, em nome de Jesus, eu suplico aos irmãos, eu exorto os irmãos, deem ouvido à palavra do Espírito Santo, deem ouvido, por favor. E ao sair daqui, pratiquem isso. Nós temos dificuldades, meu Deus, como temos. Eu sou o primeiro a reconhecer isso, nós temos muitas dificuldades.
para cumprir isso, mas é por isso que o Senhor enviou o seu Espírito Santo a nós, para nós termos poder para superar essas dificuldades. E por causa disso, a palavra de Deus pode declarar solenemente, com toda a autoridade, que nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós controla o nível e a intensidade das tentações que nós estamos sofrendo, para nós podermos suportar. Obrigado. Eu chamo ela de minha irmã aqui, viu? Fora daqui no contexto civil é meu amorzinho, né? Senão o bicho pega, né? Obrigado, amorzinho. Esse apelo era válido para os Tessalonicenses? Paulo apelando, dizendo, olha, a autoridade... Quem originou esta palavra que eu estou trazendo para vocês foi Jesus Cristo. Era válido para os Tessalonicenses? Eu acho que balançou a igreja. Porque eles ouviam muitas vozes. Um povo pagão, a igreja se converteu, permanecia no meio do mundo pagão. É complicado isso. Então, isso tinha que balançar a igreja de Tessalônica mesmo. Então essa palavra eu creio que balançou porque ela era altamente válida para os irmãos tessalonicenses. E para nós? É igualmente válida. Paulo escreveu tantas coisas. Talvez a Bíblia não tenha metade do que ele escreveu para as igrejas. Fora os outros, né? Obreiros cristãos da época que escreveram muitas cartas, tratados, que não estão na Bíblia. Mas por que Deus conservou na Bíblia, no cânon sagrado, esta declaração de Paulo, se não fosse importante para nós? Então o peso, a autoridade que teve para os irmãos de Tessalônica, tem que estar presente para nós também. Tem que ter o mesmo valor para nós. Jesus mudou alguma coisa? Qual a sua ideia? Jesus mudou? É o mesmo, né? É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para todos sempre. Isso é bom para nós. É ruim para os inimigos do Senhor, porque a palavra de Jesus permanece e ai daquele, como a Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Paulo fala aqui adiante que Deus é vingador de certas coisas. Então, pensa que Deus vai todo mundo é filho de Deus. Está enganado. A Bíblia está dizendo que Deus é vingador de determinadas coisas. O livro de Apocalipse mostra como Deus vai castigar duramente os inimigos do Evangelho, mas vai castigar muito duramente, a ponto de chegar um dia que as pessoas não vão conseguir nem morrer, vão querer morrer e não vão conseguir. Porque Deus está castigando, julgando a humanidade. Vão entrar nas cavernas e vão dizer, montes caiam sobre a gente, montes caiam, nós não conseguimos morrer. E não vão conseguir morrer porque é hora de juízo pesado. Deus falou para Abraão, olha, a sua descendência vai herdar toda essa terra, mas primeiro vai peregrinar numa terra estranha, vão servir durante 400 anos, depois vem para cá. Por quê? Deus disse, porque a medida de injustiça do povo que mora nessa terra ainda não está cheia. Deus estava esperando aquele povo daquela terra continuar no seu afã de cometer coisa errada, muitas impiedades, para depois ele poder julgar. Então Deus julga o pecado, Deus julga e condena o pecador sim. Não venha com essa história que Deus é pai de toda a humanidade e que no fim todo mundo vai para o céu, que Deus vai alisar todo mundo, porque não vai. Jesus disse que o caminho que leva para a perdição é largo e todo mundo vai por ele. E o caminho que vai para a vida, para a salvação é estreito e poucos são aqueles que o encontram. Então não traga para dentro do seu coração, da sua mente, nem para a igreja, ideias do mundo lá fora de que vamos deixar Jesus de lado e continuar nossa vida que vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Infelizmente. Infelizmente não, porque eu não posso dizer que a palavra de Deus traz infelicidade. É infelizmente para os que perecem, né? Vamos lá então. No versículo 3, Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus, a saber, o que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que nós estamos falando aqui todo domingo. E ele diz aqui, ele especifica agora qual quesito da santificação Deus está apresentando. Que vos abstenhais da prostituição. Alguns preferem entender esse termo prostituição, porneias em grego, no sentido restrito de atividade de prostituição tal qual era exercida pelas prostitutas pagãs da época. Havia um culto de Afrodite que arrecadava dinheiro através da prostituição, das prostitutas cultuais. A história diz que
Na cidade de Corinto, havia mais de 1000 prostitutas que saíam à noite pela cidade se prostituindo a troco de dinheiro para sustentar os sacerdotes do templo de Afrodite e para a construção de novos templos. Se prostituíam sexualmente mesmo. Quem aparecesse e desse dinheiro estavam se prostituindo durante a noite. Mais de 1000. Então, algumas pessoas tendem a acreditar que Paulo está restringindo o termo, dizendo: meus irmãos de Tessalônica, abstenham-se dessa atividade de prostituição. Mas não é. A palavra porneias não se refere apenas à prostituição. É impureza sexual, é toda atividade sexual ilícita. Engloba prostituição, engloba sexo antes do casamento, engloba o ficar, os namoros tórridos, engloba homossexualismo, toda perversão, zoofilia, necrofilia, toda perversão sexual. E nós vamos ver mais adiante que inclusive perversão sexual dentro do casamento, entre marido e mulher. Aí você vai dizer, não existe isso. Meus irmãos, eu pastoreei igrejas durante 12 anos. Eu comecei a aconselhar pessoas antes de pastorear igrejas. Vocês não sabem o que eu já ouvi. Não fazem ideia do que eu já ouvi. Um dia um marido vem e conversa, outro dia vem uma mulher e conversa, não fazem ideia. Existe perversão sexual dentro do casamento de crentes ainda. Não quero aqui ser o santinho e sair restringindo, não. Nós vamos comentar, se der tempo, sobre isso. Então, Deus quer que nós nos abstenhamos. Ele está dizendo, é a vontade de Deus a vossa santificação. Que vocês se abstenham da prostituição, quer dizer, de toda atividade sexual que está contrária à palavra de Deus. Paulo aqui não dá detalhes, mas se você for para o Antigo Testamento, gente, há capítulos no livro de Levítico sobre isso, sobre atividades sexuais ilícitas. Chega uma lá que os homens vão dizer, não, isso aí realmente eu não faria, isso é absurdo. É o indivíduo se casar com a mulher e também ter relações com a própria sogra, né? Aí os homens vão falar, Deus me livre. Mas até isso está lá, com animais. E diz que tudo isso é abominação. Vocês sabem o que é abominação? Hoje em dia a gente fala abominável. Abominável é o homem das neves. Aquele sujeito tem um comportamento abominável. Mas, mais uma vez, a palavra se diluiu na cultura. Abominável no contexto bíblico, no tempo de Moisés, 34 séculos atrás, era algo pavorosamente nojento, desprezível, causava muito asco. Imagina Deus se sentindo assim? Deus está dizendo isso é abominação. Deus se sentindo assim, com o nosso comportamento dizendo, isso é repugnante, eu não tolero isso, isso é um fedor no meu nariz. Esse é o contexto original da palavra. Então nós temos que tomar cuidado. Paulo está dizendo, vamos evitar tudo isso. Vamos abundar naquilo que é correto, naquilo que agrada a Deus. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não pela paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Vamos voltar para o versículo 4. A tradução desse versículo 4 é complicada. Essa tradução aqui diz possuir o seu vaso. Alguém tem uma tradução diferente? No lugar de possuir o seu vaso? O seu corpo, né? O que mais? Aqui na minha Bíblia tem duas traduções. Ele diz Fala mais alto, por favor. Na minha Bíblia tem duas traduções. 3, na verdade. É saber como tomar uma esposa para si, ou aprender a viver com sua própria esposa, ou como possuir seu próprio vaso. Tá vendo? São 3 traduções possíveis diferentes, e é verdade. A palavra, perdoe, irmãos, a palavra eskeus, em grego, que está aí no original, eskeus, pode ser traduzida por cônjuge, mulher cônjuge, ou como alguns preferem dizer, esposa. Só que esta palavra foi traduzida por esposa, mas o seu significado original é vaso. Porém, na época, não se escrevia assim de forma muito declarada, essas coisas. E o verbo possuir aqui, ktastai, pode ter outros significados. Conseguir, pode ser procurar obter para si mesmo, adquirir, possuir, né? Como já falei. E também ele é traduzido de uma maneira dependendo do tempo verbal em que ele se encontra. Pode ter uma tradução, pode ter outra. É outro idioma, gente. É outro idioma, não é português. Não se empregam as palavras exatamente da mesma maneira que em português.
Então, não dá mais para saber, depois de 20 séculos, exatamente o que se quis dizer aqui. Eu acho que a linha geral de interpretação prefere dizer que cada um deve, para evitar a tentação, cada um deve escolher uma mulher para si e ter relação somente com ela. Então tem gente que prefere entender desta maneira. Mas é possível também que Paulo tenha escrito de uma maneira um pouco mais ampla, dizendo que o homem, e por extensão a mulher, que é o gênero humano, deve cuidar do seu componente sexual, dos seus órgãos sexuais, possuir o seu vaso, saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Então pode ser também o relacionamento com o cônjuge de modo santo e honrado, de modo a honrar o cônjuge e não desonrar, de modo santo, quer dizer, de modo limpo, agradável a Deus, como pode ser também eu ter o meu corpo de modo santo, eu considerar a minha vida e os meus órgãos sexuais de modo santo, digno, com honra diante do Senhor. É possível qualquer uma destas coisas, tá? Bom, ambas as traduções podem ter relação com o versículo seguinte, que é o versículo 5, que diz: não na paixão da concupiscência, isto é, não dando asas à imaginação, aquilo que se fermenta dentro de mim, eu fico lá pensando, bem que eu podia fazer assim, né? Bem que eu podia fazer daquele jeito, né? E o inimigo só cutucando com garfinho. Isso, faz isso, tenta isso. Então, como se Paulo dissesse, não vou ficar dando ouvidos a isso, a paixão interna, aquilo que se fermenta dentro de mim. Você sabe que paixão pode ser avassaladora e destrutiva, né? Pessoa que se casa por paixão está cometendo um erro. Pessoa que namora, noiva por paixão, está cometendo um erro. É preciso trabalhar para substituir a paixão pelo amor e colocar aos pés do Senhor. Porque a paixão é uma chama. Apaga. O amor permanece para sempre. E Paulo aqui está dizendo, a gente não deve dar aso, vazão, a paixão que se forma dentro de nós, porque se forma dentro de nós, gente. Isso acontece dentro de nós. Ou não? A gente pensa bobagem, meus irmãos. A gente pensa em experimentar alguma coisa e diz, mas será que é certo, será que é errado? Eu vou tentar. E ele está dizendo, não dê vazão às concupiscências, à cobiça da carne. Vamos fazer as coisas de modo certo, digno, honroso, que honre tanto você quanto o seu cônjuge. E quando ele fala de cônjuge aqui é interessante, que ele coloca tudo dentro do âmbito do casamento. Porque fora do âmbito do casamento, Deus considera como abominação, é impureza. Dentro do âmbito do casamento, pode haver impureza e abominação. Pode haver. No relacionamento sexual do casal. Mas fora do âmbito do casamento, sempre será impureza e abominação. O comentarista da nossa revista fala que quando ele estava escrevendo essa lição, você deve ter visto aí, né? Capítulo 2.2, sexo no contexto atual. Disse que passou por um pedágio e estava sendo entregue um folheto da Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo, em que dizia que, sobre sexualidade, saúde e bem-estar, as vantagens de ficar na adolescência. E dizia assim, nos anos 90, a linguagem criativa dos jovens transformou o significado de um verbo, ficar, acrescentando ao dicionário amoroso, agora com o significado de manter certa intimidade física com alguém, sem o compromisso do namoro. E está dizendo aqui, para abreviar, se nessa faixa etária tudo funciona muito bem e as regras estão claras, o mesmo não acontece com os pais dos adolescentes, que ainda têm dificuldades para compreender o comportamento tão comum na adolescência. Olha que coisinha boa. Eu me lembro de ter ouvido o Lula, que infelizmente é presidente da República agora, esse homem abominável, ainda no primeiro mandato, no segundo mandato dele, eu me lembro de ter ouvido esse homem na televisão falando o seguinte, com um pacotinho de preservativo na mão, dizendo, o sexo é bom, nós não podemos impedir, é um impulso natural, por que impedir? Só que tem que se prevenir. Isso foi uma palavra oficial de um presidente da República, e aqui nós estamos vendo a Secretaria de Estado de Saúde também dizendo isso, que você, pai, e você, mãe, não tem o direito de impedir o seu filho adolescente de ficar com outro adolescente.
Porque você não está entendendo qual é a cabeça dele, qual é a nova geração. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E isso tem que ser ensinado para os nossos filhos. É preferível que o seu filho e sua filha fiquem solteiros. É preferível a ter que se envolver com isso. Tem conserto? É claro que tem. Todos nós somos pecadores, claro que tem conserto. Mas quanto mais erra, quanto mais envereda por um caminho tortuoso e desagradável a Deus, tanto mais fica difícil. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? Cometeu uma bobagem, não foi? Adultério com Batseba, o filho depois morreu, ele teve que mandar assassinar o marido dela para poder assumir o casamento, o filho morreu, e depois teve caso de incesto, de assassinato entre os filhos. Um filho dormindo com uma filha dele, incesto. E depois homicídio, porque o outro foi lá, ficou com raiva, matou, depois teve que fugir, aí causou guerra contra o próprio pai, morreu muita gente por causa disso, aí esse filho dele morreu, ele ficou lamentando. Abrão, o amigo de Deus. Alguém tem alguma coisa para falar de Abrão? Você sabe quantos filhos Abrão teve? A Bíblia fala o nome de 8 filhos. Você pensa que foram só 2, né? O primeiro foi Ismael, fora da direção de Deus. Até hoje está lá Israel, cercado de árabes, que são os descendentes de Abrão por Ismael. Porque Abrão teve sexo fora do casamento, fora da direção de Deus, e está lá uma nação imensa tentando destruir Israel, que é o povo de Deus. E os outros 6 filhos dele? Se você for estudar o significado dos nomes dos outros 6 filhos dele, você vai ver que, meu Deus do céu, isso é profético. Quanta desgraça. Porque ele, com 130 anos mais ou menos, não conseguiu controlar, aí arrumou uma concubina e teve pelo menos 6 filhos homens. Não sei se teve mulheres, né, que a Bíblia não fala. E um amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Você ama Deus? Você é amado por Deus? Vigie. Porque o homem segundo o coração de Deus, o amigo de Deus, fizeram besteira e as marcas estão na história até hoje. A gente não costuma chorar pelas marcas terríveis da história nas outras famílias, mas a gente chora pelas marcas da nossa família. O versículo 5 tem uma expressão. Quanto tempo falta, Rebeca, por favor? Obrigado. Eu com o relógio no pulso não consigo marcar nada dentro. Tem que trazer uma de contagem regressiva, viu? Ele diz, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Aquele recado que eu mandei no WhatsApp, no grupo da IBD, fala sobre isso aqui. Algumas versões colocam uma vírgula aqui. Como gentios, vírgula, que não conhecem a Deus. Alguém tem uma tradução da Bíblia que tem a vírgula? Como gentios, vírgula, que não conhecem a Deus? Alguém tem essa tradução aí? A sua tem a vírgula, Essa vírgula faz toda a diferença, né? Por quê? Porque essa oração que vem depois diz respeito ao próprio sujeito, né? Como gentios que não conhecem a Deus. Pode se transformar em sujeito ou em objeto. Pode mudar o sentido da frase. Quando você diz assim, como gentios que não conhecem Deus, você está dizendo que existe uma parte dos gentios, dentro dos gentios existe um grupo que não conhece Deus. Mas quando você coloca vírgula, como gentios, vírgula, que não conhecem Deus, você está dizendo que todos os gentios não conhecem Deus. Então você está vendo como uma vírgula faz diferença? Às vezes a gente ignora o estudo do nosso idioma, a gramática, ignora, mas isso é importante, gente. Nós estamos cometendo muita barbaridade na casa do Senhor por erros gramaticais, coisa feia. O gerundismo é uma delas, né? Vou estar convidando o irmão que vai estar cantando. Gente, convida o irmão fulano que vai cantar. O gerundismo é horrível, isso é uma imitação de conjugações verbais do inglês, que usa muito gerúndio para falar de tempo futuro. E a gente trouxe para o português, fica muito feio. Entre outras coisas, né? A gente repete frases desnecessárias, fala coisas desnecessárias. O sujeito pleonástico, por exemplo, né? A Bíblia, ela traz a palavra de Deus. Espera aí, quem é o sujeito da frase? É a Bíblia ou é ela? Você usa o pronome quando o nome está ausente. Então, se você está falando da Bíblia, não precisa falar ela. A Bíblia traz a palavra de Deus. Não é a Bíblia, ela traz. O sujeito é horrível, isso é um vício horrível. E aí vai, né? Vamos deixar para falar de mais gramática mais para frente. Agora existe um erro que a gente fala aqui, que é um erro de estilo e que pesa. E esse erro é muito usado na Igreja Batista e está se estendendo para outras igrejas, para que Deus possa
Vamos orar para que Deus possa fazer isso. Gente, se a gente orar, Deus pode. Se a gente não orar, Deus pode. Porque a Bíblia diz que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então nós não vamos orar para Deus poder. Quer dizer que se eu não orar, Deus não vai poder fazer? Claro que Deus pode, mas é um vício, né? É um vício de estilo que nós estamos usando. Bom, corrija quem quiser, né? Outro erro gramatical é chamar versículo bíblico de verso. Verso é linha de composição de poemas, poética. A Bíblia tem muitos versos, porque tem muitos poemas, mas cada uma dessas coisas que nós estamos lendo com um número aqui é um versículo. Ok? Bom, vamos lá. Quem quiser, corrige. Quem não quiser, continua assim, porque não vai perder a salvação por causa disso mesmo, né? Os pagãos tinham um comportamento sexual, então, abominável diante de Deus. E para Paulo, imagina só, Paulo sai do mundo judeu, os judeus tinham regras morais baseadas na lei de Moisés, que eram bastante exigentes. Aí ele vai para o mundo pagão para evangelizar, ele cai num mundo novo, um mundo tenebroso. Ele vendo o comportamento sexual desordenado dos pagãos, e as pessoas dizendo para ele assim, Paulo, aqui não é Israel não, Paulo, nós não somos judeus não. Você está querendo trazer para a gente aqui coisas de Israel? Aqui é outro povo. Nas entrelinhas isso está escrito, de que Paulo tinha essa dificuldade. Os judeus tinham um padrão moral escrito bastante elevado em relação aos pagãos, só que muitos não cumpriam. E o que Paulo vai dizer diante disso? Eu sei, vocês são pagãos, os seus deuses são outros. E aí? Olha a dificuldade. Paulo, a nossa cultura é outra. Aqui a gente não pensa como judeu, a gente pensa como gentil mesmo, como romano e grego. Aí Paulo tem que apelar para Jesus Cristo, dizendo, o que eu estou falando não é da minha vontade. O que eu estou falando é de Jesus Cristo, Ele que está dizendo, porque Jesus Cristo não criou só os judeus, criou vocês também. Vocês também são criaturas de Deus. E agora a igreja, se vocês se converteram ao Senhor Jesus, eu suplico e exorto que vocês ouçam e obedeçam a palavra do Senhor. Por isso que eu estou dizendo, foi forte o apelo de Paulo. Ele tinha que combater uma tendência cultural muito arraigada e muito forte. Hoje é a mesma coisa. Como é que você vai pregar para adolescentes e jovens hoje que estão acostumados com a cultura pós-moderna e de que os valores são relativos, a verdade é relativa, a moralidade é relativa? Eu tenho meu Deus, você tem seu Deus, está todo mundo feliz. Eu tenho a minha verdade, você tem sua verdade, não vamos discutir por isso. Eu tenho meus princípios, minha cultura, você tem a sua, vamos ser amigos, pronto. Não é assim. É por isso que muitos pais não entendem filhos, vice-versa. O valor que está mediando essas relações, essa conversa, esse assunto, não pode ser o valor do mundo, não pode ser o valor pós-moderno, não pode ser a cultura local. Paulo não tentou fazer um meio termo entre a cultura judaica, as palavras que Deus deu para Moisés, com a cultura pagã, não tentou fazer um meio termo. Aqui, vem cá, vamos nos reunir então, vamos fazer uma assembleia, vamos ver se a gente chega a um denominador comum, algo que facilite nossas conversações, evangelismo, relacionamento com a igreja. Paulo não tentou fazer isso, ele disse, não, o que eu estou dizendo para vocês é a vontade de Deus. Se você aceita, aceita. Se você não aceita, Deus é vingador. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, que não são os valores do mundo. Nós estamos, olha meu filho, olha minha filha, o que eu estou dizendo para você é de Deus. Se você não quer dar ouvido para o seu pai, para a sua mãe, dê ouvido a Deus. Porque Deus é quem requer isso. Por isso que eu estou dizendo que ainda é muito difícil. Olha a dificuldade que Paulo teve na época, é a mesma dificuldade que você como pai e como mãe tem. Porque não está fácil. Seu filho, sua filha sai de manhã para ir para a escola, você dá um beijo, Deus abençoe. Na escola ele está sendo bombardeado. Você tem que saber o que ele está assistindo na TV, o que ele está vendo no celular, o que está vendo no computador, porque o mundo jaz no maligno. Essa é a verdade. Ser pai, ser mãe hoje é um trauma. É uma bênção, porque os filhos são herança do Senhor, mas é um trauma. A nossa vida vive no fio da navalha em relação ao comportamento dos nossos filhos. É muito difícil. Ser pai, ser mãe hoje é um ministério dos mais difíceis. Pelo amor de Deus. A Natália na faculdade teve discussões com colegas da faculdade. E se seu filho quiser ser homossexual? Eu falei, não vai ser, porque eu vou ensinar que isso é errado, é contra a vontade de Deus. É difícil.
É difícil. Nós temos um filho que esteve indo para casas de pessoas conhecidas e voltou dizendo Nossa Senhora. Não, agora ele só fala Nosso Senhor, porque nós insistimos. Ele tinha na época uns 4 anos, nós insistimos que isso não agrada a Deus e que não existe senhora, só existe um Senhor, diz a Bíblia. Agora ele aprendeu, entre outras coisas. Mas é a vigilância eterna. Meu filho mais velho tem 43 anos, o segundo 41, o terceiro 39 e a minha filha 37. Pensa que eu descanso? Quando eles estão afastados, dizem, eu estou desanimado, pai. Acho que Deus não me ouve. Quem é que dorme direito com isso? Qual é o pai que dorme bem com isso? Sabendo que ele pode estar saindo do caminho estreito, indo para o caminho largo. A luta é constante, meus irmãos, e nós não podemos desanimar. O mundo é vil, é muito mal, muito mal, muito mal. E Jesus disse uma coisa que você tem que acreditar. O mundo vos odeia. Ele trabalha contra você, trabalha contra a sua família, trabalha contra os seus filhos, trabalha contra os seus valores. Porque, gente, eu tenho um irmão que não crê em Deus, irmão inteligente, o QI muito mais elevado que o meu. Não é fácil. Ele e eu fazemos assim, para manter o bom relacionamento, porque quando entra um assunto de religião, às vezes não sou eu, às vezes é ele que coloca. A gente tem que andar assim, para não perder o relacionamento, para ele poder continuar a ouvir. Porque se eu perder o relacionamento, se eu tiver razão e perder o bom relacionamento, ele não ouve mais. É muito difícil, irmãos. Pois não. Fala alto para todo mundo entender, por favor. Para todo mundo entender. Desculpa atrapalhar, mas é só uma coisa. Eu vinha falando isso no carro com o meu sobrinho, e a maioria das nossas conversas, eu tenho percebido já durante um tempo, quando a gente conversa com alguém para falar de Jesus, a gente, tanto a pessoa quer provar que a gente está errado, quanto a gente quer provar que a gente está certo. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia só fala para a gente falar do amor de Deus. Somente isso. Irmãos, faltam 5, é? Faltam 5? Obrigado. Vamos ler o livro de Judas, versículos... Judas só tem um capítulo, né? Então nós vamos ler Judas, versículos 23. É lá no finzinho. Quase caindo dentro já de Apocalipse. Judas... Vamos ler do 23 até o... Do 20 ao 24. Vou começar a ler, tá bom, irmãos? Senão minha chefe aí fala, acabou, para a aula, acabou, deu tempo. Ela nunca fez isso, eu estou brincando. Mas se fizer, ela tem razão, né? Vou fazer o quê? Ela é a chefe. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, olha lá, hein, a exigência, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna, e mostrai, aqui vai falar das pessoas que estão erradas dentro da igreja, e mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros, aí ele aumenta o grau, hein? A outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Sabe o que é isso no original? Na escrita original? Tendo repugnância, tem que ter misericórdia com temor, quer dizer, tome cuidado, não se aproxime, não se ligue demais. Tendo repugnância até da roupa manchada com a carne, original grego, dá a impressão de que são dos fluxos sexuais que estão sujando a roupa, quer dizer, pessoas que vivem se entregando à lascívia, à impureza, às relações ilícitas. Aqui Paulo usa uma figura, na verdade, mas ele quer dizer com isso que a impressão é que dá que essas pessoas vivem com a roupa manchada de fluxos sexuais, como se estivesse sempre sujo de relações sexuais na roupa. Paulo está dizendo, não se afaste totalmente dele, mas tenha repugnância disso. Por quê? Porque isso contamina. Bom, no caso é Judas, né? Judas, é. Desculpe. Versículo 24. Aquele que é poderoso de vos impedir de tropeçar
e para vos apresentar imaculado. Aí vai começar a glorificar Deus. Está dizendo que Deus é poderoso para nos impedir de tropeçar. Mas o que tem que acontecer para Ele impedir a gente de tropeçar? O que é preciso acontecer? Nós querermos. Nós fazemos aquilo que Paulo escreveu: não extingais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da promessa. Nós não podemos extinguir nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele que mora dentro de nós é poderoso para impedir a gente de tropeçar. Ele é poderoso, mas se a gente extinguir o Espírito Santo, o que vai acontecer? Deus continua tendo poder, mas vai nos libertar como? Então nós temos que tomar cuidado. Tenha misericórdia de quem está numa vida assim, mas não fique se esfregando nessa pessoa. Ajude, ame, ore por ela, põe a mão no ombro, fala: se precisar de mim eu posso ajudar você, quero orar por você, vamos conversar sobre isso. Mas cuidado de não ter um relacionamento muito próximo, muito íntimo. É duro dizer isso, porque aqui está falando de irmãos. É duro, mas é a verdade, que é melhor você conservar a sua salvação do que correr o risco sério de você e o outro ir para o inferno. Nós vamos estudar um dia, se Deus permitir, a carta de Judas. Nós vamos ver. Bom, versículo 8. Versículo 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para imundícia. Olha como é tratado isso. Imundícia, esse comportamento. Por que imundícia? Porque no contexto do Antigo Testamento, estava isso no pensamento judaico de Paulo, imundícia é tudo que impede o culto, tudo aquilo que impede o relacionamento com Deus, tudo aquilo que impede a comunhão com Deus. É imundícia. E Paulo está dizendo com isso aqui: Deus não nos chamou para imundícia. Isto é, a prática destas coisas erradas leva à separação de Deus. Deus se afasta de nós? Não, é a gente que está se afastando de Deus. Deus não se afasta de nós. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo por onde quer que andares. Deus está sempre conosco. Ele diz, através de Isaías, ele diz: todos os dias eu estendia minhas mãos para um povo rebelde e contradizente, e eu dizia: eis-me aqui. E o povo rejeitando o Senhor. Então, nós não podemos nos afastar de Deus pelos nossos pecados. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas rejeita Deus, que vos dá seu Espírito Santo. Então aqui, irmão, acho que está bem encerrado. O fato de nós termos o Espírito Santo, que está aqui dentro de nós, sofrendo com os nossos pecados e dizendo para o nosso espírito: meu filho, não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não foi para isso que Ele derramou o sangue, não foi por isso que Ele deu a vida no seu lugar. Ele quer que você seja santo assim como Ele é santo. Amém?